E aí, galera, vamos voltando aqui então. Em relação à organização do Estado brasileiro, existem alguns dispositivos da Constituição que caem muito em prova. E é por isso que a gente não podia deixar passar em branco aqui, tá? E alguns desses dispositivos, inclusive, têm questões interessantes já tratadas na jurisprudência lá pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Vamos ver que dispositivos são esses. Vamos lá na tela. Olha só, primeira questão, né? Tem as operações envolvendo estados e também as operações envolvendo municípios. Que operações são essas? Incorporação, subdivisão, desmembramento de estados, fusão de municípios, criação de municípios, tudo isso. Isso cai bastante em prova, especialmente no que diz respeito aos requisitos para a realização dessas operações, certo? Está tudo lá no artigo 18. Vamos ver. Artigo 18, parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou então formarem novos estados ou territórios federais, e aqui são os requisitos, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Tá? Então, operação envolvendo o estado exige lei complementar e plebiscito da população diretamente interessada. E envolvendo municípios, como é que funciona? Está no artigo 18, parágrafo 4º, que fala o seguinte: a criação, incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, a lei ordinária estadual, certo? Dentro do período determinado por lei complementar federal. Se não houver essa lei complementar federal, a lei estadual ela será inconstitucional do ponto de vista formal, por ausência de pressupostos fáticos do ato. Tá? O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito, também é plebiscito, as populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Então, lá para criar um estado não tem estudo de viabilidade, para criar um município tem. Apresentados e publicados na forma da lei. Então vejam, a forma de manifestação da população interessada é plebiscito, tanto para estado quanto para município, certo? E já caiu em prova, às vezes a prova coloca referendo, coloca qualquer outra forma, consulta pública, etc. Mas não, a forma é plebiscito. Se não tiver plebiscito, a alternativa da questão estará errada. Tranquilo? Agora, a questão que importa aqui é o seguinte: qual é a população interessada nessa consulta? Qual que é a população que deve ser consultada? Vem aqui comigo. Por exemplo, você vai desmembrar um estado. Você tem que consultar que população? A população do estado todo ou só a população daquela região que vai ser desmembrada? Qual que é a população interessada? O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito e entendeu que a população interessada para essa finalidade é toda a população atingida. Então, por exemplo, vai desmembrar um estado, toda a população atingida é a população daquele estado todo. Não é só da área desmembrada. Você vai criar um município, você tem que consultar toda a população daquela região. Vamos ver, joga na tela aí o julgado. Esse objetivo de realizar a interpretação de maneira a evitar contradições entre as normas constitucionais será alcançado mediante interpretação que extrai do termo população diretamente interessada, o significado de que, para a hipótese de desmembramento, deve ser consultada mediante plebiscito toda a população do Estado-membro ou do município, e não apenas a população da área a ser desmembrada. Então você vai criar um município a partir de outro, tem que consultar todo aquele município que vai sofrer o desmembramento. Você vai desmembrar um estado para criar outro estado, você tem que consultar toda a população do estado de origem e por aí vai. Beleza? Seguindo, olha só, a Constituição estabelece vedações às entidades da federação, a todas as entidades, certo? Está lá no artigo 19, cai bastante em prova também esse artigo, por isso que a gente não podia deixar de ver, que fala que é vedado à União, Estados, Distritos Federais e Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público.
Isso aqui decorre da laicidade do Estado. O Brasil, vem aqui comigo, o Brasil é um Estado não confessional, tá? No nosso atual ordenamento jurídico, não existe religião oficial no Brasil. É um Estado não confessional, é um Estado laico. Ele tem que se manter neutro em relação ao fenômeno religioso. A questão da religião é uma questão particular de cada indivíduo, ele que vai decidir qual religião ele quer seguir, ou então se ele vai ser agnóstico, se ele vai ser crente, se não vai ser crente, e por aí vai. Agora, a laicidade do Estado não impede que, se houver interesse público envolvido, haja colaboração de entidades religiosas com o Estado. Da mesma maneira, às vezes, algum bem, algum patrimônio de uma entidade religiosa, ele é de interesse histórico-cultural para o país. E aí ele pode, por exemplo, ser tombado. Isso não significa afronta à laicidade do Estado e nem ofende essa vedação do artigo 19, inciso 1 da Constituição, tá? Vamos seguindo, joga na tela aí. Também é vedado às entidades da Federação recusar fé aos documentos públicos. Então, se uma entidade emite um documento, outra entidade não pode recusar fé a esse documento, tá? Eles se presumem idôneos. Também não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. E aqui nada mais é do que a consagração do princípio da igualdade, tá? Isso, quando cai em prova, geralmente, prova objetiva é a literalidade mesmo. Tranquilo? Venham aqui comigo. Quando eu falei lá em federação, eu falei que as entidades da federação possuem autonomia. E o que é que caracteriza a autonomia de uma entidade federativa? Algumas capacidades. Então, para se dizer que uma entidade tem autonomia, é necessário que ela tenha algumas capacidades. Essas capacidades são capacidade de autogoverno, capacidade de autolegislação, capacidade de auto-organização, capacidade de auto-administração, além da capacidade tributária, financeira e orçamentária. O que é cada uma dessas capacidades? Vejam só, a capacidade de autogoverno nada mais é do que possuir poderes executivo, legislativo e judiciário próprios, né? Exceto o município que não tem poder judiciário. Capacidade de auto-organização é a capacidade de criar as suas próprias constituições estaduais, no caso dos estados, e as suas próprias leis orgânicas, no caso dos municípios, certo? Capacidade de autolegislação é a capacidade de editar as suas próprias leis, as suas próprias normas, e capacidade de auto-administração é a capacidade de se auto-administrar, né? de disciplinar as suas rotinas administrativas e de estruturar a sua administração, a sua estrutura, definir como vai ser a sua estrutura administrativa. Tendo essas capacidades, além das capacidades tributária, orçamentária e financeira, né? Ou seja, finanças próprias, orçamento próprio e cobrar seus próprios tributos. Tendo tudo isso, uma entidade é tida como autônoma, ela tem autonomia. A capacidade de auto-organização, que como visto, é a capacidade de adotar constituições estaduais próprias, no caso dos estados, e leis orgânicas próprias, no caso dos municípios e do Distrito Federal. Lembrando que há uma diferença de natureza entre a lei orgânica de um município e a lei orgânica do Distrito Federal, que eu já vou falar com vocês. Essa capacidade ela está prevista na Constituição Federal, lá no artigo 25. Joga na tela para a gente. Olha só. A auto-organização dos Estados-membros está prevista aí, então, no artigo 25 da Constituição, que fala o seguinte: os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Constituições é a capacidade de auto-organização, leis é a capacidade de auto-legislação. Observados os princípios desta Constituição, ou seja, o Estado vai elaborar a sua Constituição? Vai. Mas, quando ele fizer isso, ele tem que observar os princípios da Constituição Federal. A mesma coisa quando for elaborar as suas leis. Aí ele vai ter que observar os princípios da Constituição Federal e também os princípios da Constituição respectiva, né, da Constituição Estadual respectiva, evidentemente. Em relação à elaboração de Constituição Estadual, o artigo 11 da DCT estabeleceu um prazo de 1 ano, olha só.
cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes, portanto, fica claro aqui que o poder de elaborar uma Constituição Estadual tem natureza constitucional, poder constituinte, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, aí novamente, obedecidos os princípios desta. Vem aqui comigo. Quais são os princípios da Constituição Federal que devem ser observados pelas constituições estaduais ao serem elaboradas? Quais são? A Constituição só fala, observados os princípios desta Constituição. Que princípios são esses? A gente vai lá na doutrina de José Afonso da Silva e aí ele elenca 3 categorias de princípios que são esses princípios que devem ser observados pelas constituições estaduais. Ele elenca os princípios constitucionais sensíveis, os princípios constitucionais extensíveis e os princípios constitucionais estabelecidos. São essas 3 hipóteses. Vamos na tela aí, joga aí. Olha só. Esses são os princípios que devem ser observados pelas constituições estaduais sensíveis, os princípios constitucionais sensíveis, princípios constitucionais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos. Que princípios são esses? Vejam bem, os princípios sensíveis são aqueles previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Esses são os princípios que, uma vez desrespeitados, permitem a decretação de intervenção federal. Quem é que deu esse nome a esses princípios? Foi Pontes de Miranda. O grande Pontes de Miranda, né? Que falava sobre tudo. Ele que deu esse nome. Nunca ficou muito claro o motivo, mas tudo dá a entender que é justamente por conta da sensibilidade especial desses princípios. Né? Porque uma vez violados, eles permitem a decretação de intervenção federal após, claro, o acolhimento da ADI interventiva. Esse tema de intervenção a gente vai estudar em aula própria, beleza? Mas falei aqui só para vocês terem uma ideia. Os princípios extensíveis são aqueles princípios, né, são aquelas normas previstas na Constituição que devem obrigatoriamente ser repetidos nas constituições estaduais. E aí eles podem ser expressos ou implícitos, certo? Por exemplo, um princípio extensível expresso é aquele dispositivo da Constituição que fala que, se eu não estou enganado, é o artigo 27, que fala que o regime de imunidades previsto, imunidades parlamentares previsto na Constituição Federal deve ser observado na Constituição do Estado. Então, expressamente, ele determina a repetição dessa norma. Os implícitos, aí, dependerão, serão analisados caso a caso, né? O que importa saber é que esses princípios são o que caracterizam a chamada simetria constitucional. O princípio da simetria nada mais é do que uma decorrência dos princípios constitucionais extensivos. Vem aqui comigo rapidinho. Eu falei que os princípios extensíveis podem ser expressos ou implícitos, correto? Os princípios implícitos, evidentemente, não estão previstos na Constituição como princípios extensíveis. Isso vai ser analisado caso a caso por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Nós não temos muito claro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal um critério que dê segurança em relação ao que o que deve ser simétrico ou não. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não estabelece um critério seguro quanto à aplicação do princípio da simetria, certo? Ou seja, quais normas da Constituição Federal, embora não estejam assim lá previstas, devem ser obrigatoriamente observadas nas constituições dos estados e nas leis orgânicas dos municípios. Isso não está muito claro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas tem uma coisa que está bem clara lá, que é o seguinte: sempre que a norma
disser respeito à separação de poderes, sempre que ela afetar a separação de poderes, ela é de observância obrigatória nas demais entidades da federação. Por exemplo, as normas de processo legislativo, as normas gerais de processo legislativo previstas na Constituição Federal, elas afetam, claro, a separação de poderes. Por quê? Porque envolve a deliberação no legislativo e depois a sanção do Poder Executivo. Então tem a ver, né? Ela envolve aí uma relação entre os poderes da República. E é por isso que são de observância obrigatória nos estados e nos municípios. Tranquilo? Agora, às vezes tem uma dificuldade para saber qual norma afeta ou não a separação de poderes. E é aí que mora o perigo, né? Porque o Supremo Tribunal Federal pode dar a interpretação que ele quiser para entender que determinada norma tem a ver ou não com separação de poderes. Por exemplo, ele já entendeu que a norma que diz respeito à escolha do advogado-geral da União é de observância obrigatória nos estados. Por quê? Porque permitir que a Constituição Estadual discipline a questão como quiser, nada mais seria do que o Poder Legislativo submeter o Poder Executivo à sua vontade. E aí afetaria a separação de poderes. Vejam que essa foi uma interpretação construída pelo Supremo Tribunal Federal e que não decorre tão claramente assim da Constituição Federal. Correto? Então, existe uma certa dificuldade em relação à aplicação do princípio da simetria, sim. Tranquilo? A gente ainda vai estudar ele de novo aqui no nosso curso, mas só queria dar essas palavras iniciais. Vamos voltar na tela. E, por fim, os princípios estabelecidos. Os princípios estabelecidos, os princípios constitucionais estabelecidos, são princípios que a Constituição Federal estabelece especificamente para os estados. É por isso que recebe o nome de princípios estabelecidos. Eles podem ser também expressos ou implícitos. E, geralmente, eles veiculam vedações, restrições e assim por diante. Beleza? Por exemplo, princípio estabelecido expresso, o artigo 19. Ele expressamente diz que é vedado aos estados, né? União, estados e municípios. Princípios explícitos. Qual é o exemplo de um princípio estabelecido implícito? O artigo 22 da Constituição. Por quê? Porque esse artigo fala que ele traz hipótese de competência legislativa privativa da União. Ou seja, são temas que apenas podem ser tratados pela União. Se apenas a União pode tratar, implicitamente os estados não podem tratar. Tranquilo? Vem aqui comigo. As normas da Constituição Estadual, elas podem ser de duas espécies. Normas próprias, que são aquelas normas que de forma original o Constituinte Estadual elabora, cria, e normas repetidas, certo? Que são aquelas normas que a Constituição Estadual traz, mas que já estão previstas na Constituição Federal, ou seja, ela só repete. E as normas repetidas podem ser normas de mera imitação, que são aquelas normas que o Constituinte Estadual repete, mas que não era obrigado a repetir, ele repete porque ele quer. E também as normas de reprodução, ou normas de reprodução obrigatória, que também são chamadas de normas de observância obrigatória, que são as normas que decorrem da simetria constitucional, são os princípios extensivos, tá bom? São essas duas hipóteses de normas que podem estar previstas, então, na Constituição dos Estados-membros. Tranquilo? Vamos voltar para a tela aí. Uma questão que é muito cobrada em prova também é a das regiões administrativas, especialmente, né, ganha destaque aqui as regiões metropolitanas, tá? As regiões administrativas são as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e as microrregiões. Vejam bem, isso é disciplinado lá no parágrafo 3º do artigo 25 e tem várias questões importantes sobre isso aí. Esse dispositivo fala que os estados poderão, mediante lei complementar, então vejam que é lei complementar, fiquem atentos a isso.
não é uma lei ordinária. Instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Então vejam, tem que ser município limítrofe, eles têm que ser contíguos, ok? Para integrar a região metropolitana. Para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então essas regiões administrativas, elas visam ao quê? A gestão de serviços que interessam a todas as entidades que estão ali aglomeradas. Tá? Agora, tem algumas questões já decididas pelo Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Tá? E aí eu trouxe para a gente aqui ver alguns julgados. E aí a gente vai ilustrar aqui com as emendas. Olha só, a primeira questão. É inconstitucional a exigência de plebiscito para a criação dessas regiões administrativas, tá? Isso está previsto lá na Constituição para criar município, mas não para criar regiões metropolitanas, certo? Outra coisa, numa região metropolitana, a titularidade dos serviços geridos não pode ser atribuída a um único ente. Na verdade, todos os entes que estão ali agregados nessa região metropolitana são titulares dos serviços geridos pela região. Tranquilo? Além disso, teve esse caso aqui em que uma região metropolitana ela foi ampliada, né, teve um município inserido nessa região que já existia, por uma lei de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado, não do chefe do Executivo. Aí alegou-se que seria inconstitucional, por quê? Porque ela, em tese, alteraria a estrutura administrativa, mas o Supremo entendeu que não era inconstitucional. Por quê? Porque ela não estava criando uma região metropolitana. Além do mais, a região metropolitana não integra a administração estadual. Então, não estava aí havendo uma afetação na administração pública do Estado. Tranquilo? E, por fim, essa questão bem interessante aqui também, de que quando se cria uma região metropolitana, você pode criar algum órgão colegiado para a gestão dessa região metropolitana. Só que esse órgão colegiado ele não pode ter uma formação exclusiva de uma das entidades que integram a região metropolitana, ou seja, você não pode concentrar o poder de decisão em uma única entidade, entendeu? Esse órgão não precisa ser paritário, né, não precisa ter participação igual de todos os municípios e do Estado, mas ele não pode ensejar a concentração de poder nas mãos de uma única entidade. Tranquilo? Fiquem atentos a essa questão que foi decidida nessa ADI aqui, cobrado em prova de PGE recente, tá certo? Que está lá no nosso material em PDF, vocês já devem ter visto isso aí. O artigo 29 da Constituição, ele trata da auto-organização dos municípios, ele fala lá da lei orgânica municipal, etc. O que importa nisso aí é saber o seguinte, qual é o quórum, qual é o procedimento, isso é cobrado em prova objetiva, tá? E também, por fim, a gente vai analisar aqui qual é a natureza da lei orgânica municipal, tá? Vamos ver só o que está escrito na Constituição, joga na tela. O artigo 29 fala o seguinte, o município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, então são 2 turnos de votação, com interstício mínimo de 10 dias, então tem que ter intervalo mínimo de 10 dias entre cada turno, tá? Exigência é essa, que não existe para PEC, a Constituição Federal, não existe. O Supremo Tribunal Federal já entendeu constitucional uma PEC cujos 2 turnos foram votados no mesmo dia, tá? Não existe para a PEC essa exigência de interstício mínimo, então. E a lei orgânica deve ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição Federal, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Aí ele elenca lá, né? Eu trouxe todos esses preceitos para vocês no nosso PDF. Não atende ao propósito do vídeo ler todos esses incisos do artigo 29, né? Vocês podem ler no material. E o artigo 11, parágrafo único do ADCT,
fala que, promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva em 2 turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Então, enquanto a Constituição do Estado tinha que ser elaborada no prazo de 1 ano, na promulgação da Constituição Federal, a lei orgânica do município teve que ser elaborada no prazo de 6 meses da promulgação da Constituição do Estado. Tá? O questionamento aqui é o seguinte: lei orgânica municipal é manifestação do poder constituinte? Vem aqui comigo. Já está bem tranquilo na doutrina, na jurisprudência também, que lei orgânica de município não é norma constitucional, não é obra do poder constituinte derivado decorrente, tá? Porque é uma norma de 3º grau, tá? Essa derivação aí seria de 3º grau. Nós teríamos a Constituição Federal, Constituição Estadual e a lei orgânica municipal. Seria, portanto, de 3º grau, e aí se entende que não é uma norma de natureza constitucional, não é elaborada pelo poder constituinte, certo? Agora, Constituição de Estado-membro, ela é sim obra do poder constituinte, derivado decorrente, é uma norma de natureza constitucional, e aí entra a discussão. Lei orgânica do Distrito Federal, ela é igual a uma lei orgânica municipal ou ela seria igual a uma Constituição de Estado? Ou seja, ela tem natureza constituinte, ela é elaborada pelo poder constituinte decorrente ou não? Um entendimento majoritário na doutrina e que já foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que lei orgânica do Distrito Federal, né, do Distrito Federal, não dos municípios, é obra do poder constituinte derivado decorrente, ela tem natureza constitucional. Ela é semelhante, portanto, a uma Constituição estadual. Tá bom? Fiquem atentos a isso, muito atentos. Vamos ficando por aqui. Isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre o tema. Nos vemos na próxima aula. Até lá!